Nós vamos trazer aqui agora o pastor Lucas. Pastor Lucas, o senhor, amado, olha aí. Rapaz. Está animado com a oração da pastora e dos irmãos? Foi muito boa. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A live Aham. aqui. Nós temos aí, já começou já com a Gislaine, a Eliane, a Catiúcia, daqui a pouco, a Rayal. Grande bênção, né? Não tem, o inferno odeia esse amor entre nós, ele odeia. Mas glória a Deus, está quebrado por terra tudo isso. O senhor está bem, amado? Me deixou preocupado, não apareceu? Teve um atraso aqui, porque é o último dia do mês, a gente tem que acertar tanta coisa da sexta-feira para o sábado, e aí no sábado a gente quer guardar o sábado, e aí tem que fazer umas jogadas aqui bem doidas. Tá bom. Não quero tomar muito do seu tempo, querido. Vou pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Pai, agora o Senhor traz para nós, o pastor Lucas, cada um dos seus filhos com dons diferentes, Pai, presentes diferentes, amor diferente para compartilhar sobre todos nós. Obrigado, Pai, por trazer aqui para nós, Pai, tudo. Que o Senhor venha agora abençoá-lo, que a tua mão esteja sobre a cabeça dele, descendo sobre ele os seus mistérios, a tua paz, a tua alegria, que o Senhor dá para todos aqueles que te amam e te procuram, ainda vão te procurar até. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por Senhor trazer aqui para nós, para a nossa edificação agora, o pastor Lucas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bom? Então, estou aqui com o meu estúdiozinho improvisado, né? Com livros e celular para apoiar aqui. Mas vamos lá, glória a Deus. O importante é a gente fazer o muito com o pouco, né? Tem gente que faz o pouco com o muito, né? E nós temos que ser o contrário, nós temos que fazer muito com o pouco. Aqui eu não sei o que tá, eu vou apertar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ah, tá. Tem hora que esse sinal da internet aqui dá uns tilts aqui. Espero que não esteja prejudicando aí para vocês a transmissão, porque eu não tenho retorno, né? E aqui eu faço retorno, porque é bom a gente ter o retorno do que está acontecendo com a nossa imagem quando a gente está transmitindo, né? E então o meu retorno aqui seria a própria internet aqui, mas como ela é meio fraquinha, eu tenho medo de jogar as duas, o celular e o computador, e eu ficar sem saber como operar aqui, porque cai, né? É muito fraquinha, eu estou num sítio e aqui a internet via rádio. Então eu peço perdão aí para os irmãos. Se alguém, eu vou ficar olhando aqui sempre no chat, né? Se alguém tiver algum... Eu peço perdão aí para os irmãos. Se tiver algum problema, vocês me avisam, tá bom? Por favor, não deixem de avisar aí pelo chat, porque é muito importante a gente manter essa conexão, tá? Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos, a todos, né? Vamos aqui. Ezequiel, Célia Lima, Lara Pereira, Luana Santos, Jesse Farias, né? Todo mundo aqui nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Um grande bênção, um grande glória e poder, né? A Maria do Carmo, deixa eu ver quem mais, Ana Lúcia Carneiro. Se eu esquecer alguém, me perdoe, mas estamos todos abençoados com a paz do Senhor Jesus, com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, com a graça, com a misericórdia, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então, vamos lá. Então, irmão, nós estamos falando aí sobre essas questões que foram evidentes, né? Inclusive, o assunto hoje, aqui em casa com a minha filha, hoje à tarde, na hora do café, foi exatamente sobre esses escândalos com as crianças, né? Principalmente na Europa, está acontecendo muitos escândalos terríveis, e esses escândalos estão sendo encobertos, e é por isso que, porque assim, os governantes já, quando chega que o governante cria leis injustas, é porque uma grande parte da população está consentindo com aquilo, né? Então, nós temos que ver o seguinte, aqui também no Brasil, nós temos muitas pessoas consentindo com coisas erradas. E eu já falei aqui uma vez que nós temos 3 formas de dar fruto, tá? E nós temos que ser, como que eu falo, guerreiros mesmo, né? Nós temos que dar o fruto do Espírito, que é todas as virtudes do Espírito em nosso coração, o fruto de justiça, que é quando nós oramos e batalhamos contra essas injustiças no mundo. Nós temos que ter um posicionamento, não podemos falar assim, eu não tenho opinião a respeito, eu não entendo, a gente tem que procurar saber, procurar conhecer e ter uma posição, né? Isso aí é frutos de justiça. E frutos de vida eterna é quando você consegue alcançar almas para Deus, né? Frutos de vida eterna são vidas que você alcança para o Senhor através do seu testemunho, do seu evangelho. Porque tudo também
que Deus está fazendo na Terra pelo seu Espírito Santo e por meio de nós, está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Tudo está contribuindo. Mas as nossas orações, elas precisam ser, sim, realmente multiplicadas, sabe? É bom porque orar não é uma coisa difícil e é uma coisa muito vantajosa, porque você pode estar lavando uma louça e pode estar orando. Se você tem o dom de línguas, ore em línguas, né? Às vezes eu estou apertando um parafuso ali na torneira, arrumando alguma coisa, alguma chave, carregando madeira e tal, e eu estou orando em línguas. Não é todas as vezes que vem essa manifestação, mas é importante a gente procurar ela. Porque em línguas você está fazendo coisas terríveis no mundo espiritual que você nem imagina. Porque é o próprio Espírito Santo, né, junto com Deus, e não tem uma linha direta, né? Não tem interferência, né? Não passa por um canal maligno, né, que pode interceptar. Inclusive tem um testemunho na internet que fala, né, como que o inimigo intercepta as nossas orações. Uma coisa que nós aprendemos também, eu acredito que hoje o tema vai ser oração, né? Pelo que eu estou falando aqui, o Senhor já está puxando aqui para o tema oração. Como orar? Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos que orar pelos anjos, irmãos. Fortalece os teus anjos na batalha, eu oro muito isso. Eu falo assim, prepara caminhos seguros para eles virem na terra e voltar sem serem aprisionados. Anjos que ficaram aprisionados, né? Porque as pessoas pararam de orar. Como Daniel, lembra lá que Daniel teve que fazer um jejum de 21 dias? Às vezes você começa a orar e você para, os anjos ficam aprisionados. Então, ore para Deus desprender esses anjos aprisionados pelo inimigo, né? E, na verdade, não estão capturados, assim, eles estão impedidos de passar, porque os caminhos que os anjos usam é o caminho da fé e da oração. É um caminho espiritual, que nós abrimos esse caminho, e nós abrimos com as nossas palavras. Por isso que você não pode ficar falando qualquer coisa, porque o inimigo, ele quer caminhos. Se você fala qualquer coisa, você está criando caminhos espirituais para o inimigo. Você tem que falar a palavra de Deus, coisas de Deus, e assim por diante. E você tem o poder de fechar também. Né? A Bíblia fala que nós temos a chave de Davi, aquela igreja lá, eu não sei qual, não me lembro agora qual foi, das 7 igrejas, tem uma que recebe a chave de Davi. Então, todas as chaves, todas as bênçãos de toda a palavra de Deus é nossa, toda. Você que escolhe, é como se você fosse no supermercado, né? Escolhesse os itens que você quer. Então, a palavra de Deus é assim, né? Aí nos Estados Unidos tem até supermercado de armas, né? Você entra lá e escolhe a pistola, várias armas. Então, espiritualmente, você também pode escolher as suas armas para batalhar contra o inimigo. Então, procure essas armas na palavra de Deus. O capacete de salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade e a sandália para a operação do Evangelho da Paz são o básico. O básico. Todo soldado tem que ter. Você veja, todo soldado no quartel tem que ter coturno, né? Tem que ter aquela vestimenta, né? Que é calça e camisa, né? Aquele macacão, certo? Tem que ter o capacete e o fuzil. É básico. Então, o que acontece? Você tem que sair do básico. Você tem que procurar chaves espirituais, armas espirituais poderosas em Deus. Por exemplo, a chave de abrir e de fechar. Então, você abre os caminhos de Deus, em nome de Jesus, eu abro com a chave de Davi esses caminhos para isso. Em nome de Jesus, eu fecho com a chave de Davi os caminhos para Satanás nisso, entendeu? Então, aí já é uma chave. E tem outras, né? Então, à medida que as pessoas vão buscando a Deus, vão lendo, buscando mais, eu conheço algumas, eu não conheço todas. Então, tem gente até que conhece outras que eu não conheço. Chaves poderosas espirituais para combater contra o mal. Então, veja só, irmãos, o mal, né, ele habita nas trevas, certo? As trevas, né, ele tira recursos de onde? Porque de Deus ele não tira, certo? Então, eles vão tirar energias das pessoas, porque eles precisam de energia das pessoas, né? Eu não sei se eu já falei aqui, ó, show de rock, jogos de futebol, festas, onde o povo ali estão mandando energias para o inimigo. Assim como você está num culto de adoração, você está trocando energia com o seu Criador, que é Deus, você está recebendo, e você está mandando louvor e recebendo a virtude do Espírito, o inimigo usa nas pessoas, porque o princípio espiritual é o mesmo. Então, por isso que ele quer tanta gente na carne, vivendo na carne, para ele receber essas energias. E quando acontece deles quererem outros tipos de energia, eles fazem esse sacrifício das criancinhas, né? E eu sou muito preocupado, que eu sempre pergunto para o Senhor, e a própria criancinha, como é que fica nessa situação, né?
que foi sacrificado ou que foi usado em alguma coisa. Então, entre nessa batalha, ore, ore, ore para Deus quebrar essas forças desses poderosos da terra. Hoje nós estávamos conversando sobre o Salmo 82, né? Até posso ler aqui alguns versículos, né? Do Salmo 82, para a gente entender um pouco mais sobre essa guerra espiritual, né? Deus está na congregação. Congregação é ajuntamento, né? Dos poderosos, né? Eu até vou pesquisar no hebraico se essa palavra poderosa não está relacionada com anjos, porque eu creio aqui que são anjos, né? Julga no meio dos deuses, né? Então também tem os deuses, né? Os poderosos da terra, homens poderosos, né? Até quando julgareis injustamente, aceiteriam a pessoa dos ímpios? Então esses deuses na terra, ou essas pessoas que têm algum tipo de poder, elas estão apoiando os ímpios, e Deus não quer saber disso. Deus não está concordando com isso. Então, olha só, fazei justiça ao pobre e ao órfão, que é a criança, né? Normalmente o órfão pode ser uma pessoa que perdeu um parente que cuidava dele. Justificai o aflito e o necessitado, né? Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, né? Os ímpios, normalmente, quando a palavra fala ímpio, é aquela pessoa que não tem bondade nenhuma. E de onde que essa pessoa veio? De onde veio um ser humano que tem rosto, tem boca, nariz, tem tudo, e que não tem bondade nenhuma? Porque eles são descendentes genéticos dos anjos caídos, certo? E Deus fala até nos Salmos que não tem prazer na morte desses ímpios, mas antes quer que eles se convertam. O que é se converter para um ímpio? É saber que existe um Deus, tá? Porque quando Satanás caiu e esses ímpios começaram a proliferar na terra, eles acreditaram que eles são absolutos, certo? Eles acreditaram que eles são absolutos, que não existe Deus. Uma vez, só para vocês terem uma ideia, o que significa isso? Uma vez eu tive um arrebatamento de espírito, eu fui num lugar muito alto, e só existia eu lá, eu vi trevas ao redor, aí eu pensei assim, veio uma tentação, né, se declare Deus. Veio uma tentação, eu estava sozinho, num lugar absoluto. Eu falei, não, eu sou criado por um Deus, embora não esteja já vendo ele, eu estou aqui nesse lugar absoluto, mas eu sou criado, eu não vou cair nessa, Satanás, eu não vou cair nessa. Então aí eu comecei a me humilhar ali naquele lugar e clamar o Senhor. Eu estava num lugar, irmão, num espaço vazio, não tinha ninguém, só eu ali. E eu comecei a clamar, e o Senhor fez voltar eu para essa terra, mas ele se permitiu essa experiência para me saber como é que os ímpios pensam que são, entende? Pessoas que se acham absolutas, que elas não têm que pagar a nada, que elas não devem nada, que os que elas fazem não diz respeito a ninguém, entende? Por isso que eles querem poder, né, que a capacidade de manipular as coisas e utilizar ao seu próprio prazer, porque se volta para o seu próprio prazer. Então, o prazer de Deus é justo, o prazer de Deus é santo, o prazer de Deus é maravilhoso, o prazer de Deus, ele reparte alegria com todos, vida, paz, mas o prazer do inimigo é o contrário, é só para ele, é destruição, é morte, ele suga a energia, ele quer fazer coisas que dão prazer na carne, porque a carne é o reinado maligno. O espírito é o reinado de Deus, é o reino de Deus, é no espírito e na carne. Então, nós nascemos e caímos na carne, mas nós estamos saindo da carne. E é isso que nós esperamos, porque nós estamos em angústia. O nosso espírito está em angústia contra a carne. E quando esse espírito for, a carne, essa carne vai ser destruída. E o espírito vai prevalecer e vamos subir. Nós vamos voltar para o Senhor. Né, porque o nosso espírito vem de Deus e volta para Deus, mas nós vamos voltar junto com a nossa alma, não é como aqueles que morrem que volta só o espírito, mas sim com a nossa alma, a nossa consciência, por isso que nós vamos ver o trono de Deus, vamos estar na presença de Deus, vamos ver os anjos, então essa dimensão vai abrir, porque a alma vai estar junto com o espírito, entende? Então são duas coisas juntas. Agora, o que são os homens que não têm Jesus, ou que estão perdidos no mundo? Eles estão só na carne. Por isso que você precisa ir lá levar a palavra de Deus, que aí vai semear a semente da palavra, vai nascer o espírito dele que está morto vai reviver,
e vai se unir ao Espírito Santo e eles vão começar a crescer, igual que nós estamos crescendo, para que eles vençam a sua própria carne, como cada um de nós. Entende? Então, tudo aqui está bem explicadinho para você entender. Então, veja como que é essa maravilha espiritual, de você entender como funciona o reino de Deus, para você interceder pelas vidas, resgatar vidas, lutar contra o adversário, vencer as forças das trevas, né? Saber orar e saber pedir, levantar a sua armadura, né? E atingir o inimigo, né? Com palavras de poder, com a espada do Espírito, palavras de poder. Então, é uma coisa que a gente muitas vezes sabe, mas a gente não pratica, a gente não exerce esse poder. E o poder se exerce, né? O poder não se fica falando dele, o poder se exerce, entendeu? Se você fosse um rei e uma rainha, você teria que exercer o seu poder, mas você já é um rei e uma rainha espiritual, e por isso exerça o seu poder. Exerça com autoridade. Olha, se nós estamos aqui sentados e temos outras dimensões espirituais, o que está saindo da nossa boca está movimentando o mundo espiritual. E veja só o segredo. Eu podia movimentar o mundo espiritual com o meu pensamento. Eu podia movimentar o mundo espiritual com o meu sentimento, mas não. Qual foi a maneira que Deus escolheu? A palavra. Quando você movimenta o mundo espiritual pela palavra que sai da sua boca, que é a própria palavra de Deus que você vivifica, você lê, vivifica essa palavra pelo Espírito Santo e sai da sua boca, você move o mundo espiritual e você se edifica. Então, por exemplo, às vezes você está com maus pensamentos e você acha que aquilo está ajudando você ou atrapalhando você. Maus pensamentos perdem o efeito rápido. Maus sentimentos perdem o efeito rápido. Se são bons pensamentos, aleluia, produza palavras boas. Se são bons sentimentos, produza palavras boas. Mas se são maus pensamentos e maus sentimentos, não fale. Não replique com a sua boca, não fale. E clame a Deus. Na hora que você vê que é muito pensamento mal, muito sentimento mal, levante seus braços, como a irmã, a pastora Nilva falou aí, e clame ao Senhor e comece a derrubar os inimigos. Comece a derrubar. E fale, declare. É isso que vai fazer o efeito espiritual. Olha só, às vezes eu achava que a minha palavra tinha que ter a força de fazer. Não, você fala e a própria palavra vai executar, porque é o Espírito de Deus que faz essa parte. Não é você. Você só tem a responsabilidade de declarar. E declarar com fé, com sinceridade, com desejo, com amor, com vontade de que aquilo aconteça mesmo, com toda a intensidade de força que você puder no seu pensamento. Mas declare coisas maravilhosas. Se você não tem como declarar coisas maravilhosas, você passa muita angústia, muita tristeza, procure os salmos para declarar isso. Leia os salmos em voz alta, né? Seria uma época que eu passava tanta luta, que eu estava angustiado, e eu comecei a ler os salmos em voz alta, e eu não podia ler onde eu estava, porque as pessoas não iam concordar com aquilo, né? Eu lendo a Bíblia em voz alta, eu morava com outras pessoas, então eu saía para um lugar assim retirado, para o mato, levava a Bíblia e ficava lendo salmos em voz alta lá no mato. Mas você precisa encontrar recursos para lutar essa batalha, né? E é maravilhoso, porque depois que você batalha muitas coisas espirituais, no reino de Deus, Deus te dá recompensas. Deus te dá recompensa na sua saúde. Deus cura. Deus te dá livramento de acidentes. Deus prepara situações novas para você prosperar. Mas não faça isso por esse interesse. Faça sabendo que Deus te ama e Ele vai recompensar você no tempo determinado. É Ele que determina a recompensa. Mas você tem que fazer essa parte. Por quê? Porque nós somos chamados para isso. Nós somos convocados para isso, né? E aquele que tem essa consciência de amor, de saber que Deus nos ama, Deus nos criou, então, e ele se sente responsável pelo mundo. Olha, vamos pensar. Eu vejo o mundo como? Do meu ponto de vista. Todos vocês são relativos a mim, porque eu estou vendo o meu ponto de vista. Então, a minha responsabilidade envolve todos vocês. Então, do meu ponto de vista, eu sou responsável pelo mundo inteiro. Do meu ponto de vista. E do seu ponto de vista, você é responsável pelo resto do mundo inteiro. E o outro, do ponto de vista dele, é responsável pelo resto do mundo inteiro. Então, como você gostaria que fosse o seu mundo? Como você, pare e pense, como eu gostaria que fosse o seu mundo?
Eu quero um mundo com destruição, com morte, com guerra, com crianças sendo violentadas. Não, eu não quero isso. Então eu começo a orar. Seja você mesmo a resposta da sua oração. É claro que nós não somos Deus, mas nós estamos numa janela. Esses olhos aqui são uma janela que Deus nos deu para nós olhar para esse mundo. E é desse ponto de vista que eu sou responsável. É desse ponto de vista. Então eu penso, poxa, tem aquele que está caindo, tem aquele que está se desviando, então eu vou orar. Eu não vou fofocar, eu não vou falar mal, eu vou orar. Depois que eu orar bastante, que Deus me levar uma palavra para dar para ele, eu vou lá. Mas antecipadamente eu oro por todos. Eu faço aquela vigilância assim, como se fosse você estivesse viajando em cima da atmosfera e olhando o planeta inteiro. Olhando o planeta inteiro e vendo o que está acontecendo. Isso, às vezes, você faz lendo uma notícia de jornal, assistindo alguma coisa na televisão, às vezes você sabe de uma notícia, já ora. Já aproveita aquilo, leva como motivo de oração. Amém? Então é isso que tem que acontecer na nossa vida, essa batalha. E essa batalha, nós vamos vencer, porque o Senhor já venceu, mas nós estamos se incluindo dentro dessa vitória, para quando chegar ao final, o Senhor nos dá, né, toda a recompensa, a coroa da vida eterna, né, todos os galardões, porque você batalhou, né, você expulsou do seu próprio interior as coisas ruins, e você fez isso de uma tal forma que você adquiriu força suficiente para lutar pelos outros. Amém? Às vezes, você ainda está numa luta só com você, lutando só contra você mesmo. Mas clame com mais força, faça algum jejum, faça alguma intensidade mais forte, mas vença e confie, vá com a consciência voltada e focada no Senhor. E aí você começa a clamar pelos outros também. Porque às vezes a gente fica preocupado com a gente por causa do foco. Nosso foco está sempre na gente, tem que focar no Senhor. Quando você foca no Senhor, você começa a ver as outras coisas e vai ajudar os outros. Amém? Amém. Nossa, live... Pastor João, tá de novo, o som tá mudo aqui. Aquele defeito de sempre, não sei o que é. Precisa. Melhorou? Opa. Alô? Melhorou? Melhorou. Agora vou te ouvindo. Mas que a live de hoje, mas umas comidas sólidas mesmo do Senhor, hein? Ele entrou com força. Com força. Amém. Parece que houve muita coisa aí escondida, né? Que aconteceu pelo maravilha. Então tá, pastor, eu pedi uma oração sobre o Senhor, sua família, Alês. Pai, obrigado por o Senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas. O Senhor abençoe ele, então, em tudo que ele faz, nos caminhos dele, da Alês, a filha dele, linda filha dele, com ele, que ele venha caminhar com o Senhor, que a casa dele seja protegida e abençoada. Amém. Que a tua bênção desça do céu, que não haja lugar para caber tudo na casa dele, como o Senhor fala, em Malaquias. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até a próxima, querido. Até um excelente domingo. Amém. Obrigado. Deus que abençoe.